Olá pessoal, a videoaula de hoje será sobre a prática do teodolito de Vasconcelos. É um teodolito produzido por uma empresa chamada Vasconcelos S.A., localizada lá em São Paulo. É um teodolito mais rudimentar, não é utilizado tão, não é utilizado com frequência, né? É mais quando você está no campo, não tem energia elétrica para carregar os seus equipamentos, aí você acaba utilizando um desse aqui que não consome energia. Primeira coisa que a gente faz em campo, após fazer as marcações no terreno onde a gente vai estacionar o equipamento, é nivelar ele, assim como eu falei na primeira videoaula prática. A gente nivela então as duas bolhas que existem aqui, existem duas bolhas, dois níveis, né, cilíndricos. A gente tem que então centralizar as bolhas desses níveis em várias direções. Por que em várias direções? Porque pode ser que em uma direção ele esteja nivelado e em outra não. Então a gente faz esse nivelamento em várias direções a fim do equipamento estar completamente nivelado. Completei esse nivelamento, agora a gente faz o nivelamento da luneta, né? Por que a gente tem que fazer isso no equipamento? Para que o ângulo vertical zero esteja no plano horizontal. O zero, né, da visada tem que estar no plano horizontal. E como a gente faz isso? Existe um terceiro nível aqui em cima, onde a gente vai deixar essa bolha também no centro. Como a gente faz isso? Pós a base nivelada, utilizando esse ajuste fino do lado de cá, do lado do limbo, né? A gente vai girar ele até a nossa bolha ficar centralizada. A bolha ficou centralizada, significa então que a sua luneta vai estar com o ângulo zero no plano horizontal do seu projeto, né? Então o equipamento todo nivelado, agora a gente vai apontar ele para o nosso primeiro ponto, ou seja, o ponto onde vai ter o ângulo horizontal 0, 0. Apontei para o ponto, a gente vai travar o equipamento através dessa parte aqui, né? E agora a gente vai ajustar o limbo. Essa parte de baixo faz um ajuste da parte da parte menos graduada do limbo, né? A parte principal, onde faz as leituras dos graus praticamente. E a parte de cima é a leitura mais graduada, então ela é mais fina, essa daqui. Ok? Então, o que a gente faz aqui no equipamento? Apontei para o meu ângulo horizontal, para o meu primeiro ponto, né, que eu desejo zerar os ângulos. Eu vou fazer os zeros nessas duas posições, tanto do limbo, tanto em cima quanto embaixo. Ó, existem graduações aí. Eu vou fazer os zeros coincidirem. Fiz os zeros coincidirem. Eu vou travar o limbo aqui. Travei aqui e travo aqui embaixo também. Ok? Agora ele não gira horizontalmente, só se eu fizer bastante força. Bom, fiz esse travamento. A parte aqui de baixo, ela trava a parte de baixo do limbo, que é a parte principal. Então essa daqui, depois que vocês travarem, não mexam nela mais. Agora destrava a parte de cima e vou girar o meu limbo até o segundo ponto visado. Apontei o ponto visado, eu travo ele de novo e faço a leitura como se fosse em um paquímetro. Aí eu vou passar aqui um exercício para vocês, numa folha, e vocês vão ver como que é feita essa leitura, mas é basicamente essa mesma leitura que a gente faz aqui. No vertical, né, para a gente fazer a leitura do ângulo vertical, basta a gente apontar a nossa luneta para o ponto visado, eu travo a luneta aqui, posso fazer o ajuste fino vertical nessa parte de cá, tem que tomar cuidado que não pode ser na parte do limbo, porque a parte do limbo é a que mexe no eixo do plano horizontal, né? Então não mexe nela mais.
faço o ajuste vertical aqui, e aqui embaixo, nesse lado aqui, eu consigo fazer o ajuste fino horizontal, para você marcar o ponto com a maior precisão possível. Fiz é, fiz essas amarrações, né, travo o equipamento e faça a leitura do ângulo vertical da mesma forma que você faz no limbo aqui de baixo, que é a que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, pessoal, então agora eu vou ensinar vocês como a gente faz a leitura dos ângulos, né? E isso é uma ciência que se chama goniologia. Aí eu vou colocar essa folha aqui também lá no Moodle e ela tem um passo a passo de como é feita essa leitura. Esse material é um material adaptado lá pelo professor Ítalo Ferreira, das notas de aula dos professores Dalto Rodrigues e Fernando Pinto, ok? Mas é um passo a passo muito bom. Bom, a goniologia, então, ela tem a divisão que é a goniometria, que são as técnicas de medições dos ângulos, e a goniografia, que é como a gente representa esses ângulos. O goniômetro é todo equipamento capaz de fazer leituras angulares, e o teodolito é um tipo de goniômetro, né, que faz leituras horizontais e verticais. E os limbos são círculos componentes dos teodolitos mecânicos, divididos em partes iguais, onde a gente consegue fazer leituras angulares, né? Esses são os limbos. Aqui eu tenho três tipos de limbos, um com leituras horárias, outro com leituras anti-horárias e outro com leituras tanto horárias quanto anti-horárias. Ok? Agora eu vou passar para vocês alguns nomes importantes para a gente conseguir fazer leitura no equipamento. Ok? Primeiro é o valor angular do limbo, VA, que corresponde ao valor angular entre duas divisões mais próximas. Como que a gente faz esse cálculo do VA? A gente pega duas marcações, por exemplo, aqui 60 e 50, 60 menos 50, dividido pelo número de espaços entre as duas. Aqui eu tenho 10 espaços. 60 menos 50, 10 graus, dividido por 10, tem 1 grau. Ou seja, o meu VA é 1 grau, que é o mesmo que 60 minutos. No caso aqui à direita, eu tenho 160 e 150. 160 menos 150, 10 graus. E entre esses dois ângulos, eu tenho 20 divisões. 10 dividido por 20, meio grau, que é igual a 30 minutos, né? Mas essa é a leitura no limbo. A gente consegue fazer uma leitura maior. E agora, para fazer a leitura menor, né? A gente vai fazer essa leitura em um nônio, ou vernier, que é um dispositivo adicionado ao limbo principal, com o mesmo raio e graduação, no mesmo sentido, que permite fazer leituras menores que o valor angular do limbo. Somente um traço do vernier vai coincidir com o traço do limbo, a não ser que essa coincidência seja o primeiro traço, que aí o último também coincide. Okay? Semelhante ao funcionamento de um paquímetro. Então aqui, por exemplo, eu tenho um limbo e aqui eu tenho um vernier, não é? A gente faz a leitura, então, no sentido do giro. Esse aqui está sentido horário. A nossa maior leitura é o tracinho imediatamente anterior ao zero. Então, aqui no nosso caso, a gente tem o 161 como o primeiro traço imediatamente anterior ao zero. Para fazer a menor leitura, a gente então pega o valor coincidente. No caso aqui, é essa posição aqui. Ok? Então, aqui é só um modelo, mas a gente vai fazer um exercício aqui agora para vocês entenderem. A aproximação efetiva, PN, é a menor leitura angular realizada por um goniômetro dotado de nônio, também chamado de precisão nominal. Ela nada mais é do que o VA, que é aquela menor medida no limbo, dividido pelo número de divisões no nônio. Ok? Então, agora, como que é feito o esquema então, de leitura? Primeiro, a gente calcula a aproximação efetiva, que é esse PN. Depois a gente realiza a leitura no limbo, verificando a posição da marca de referência do vernier. Depois a gente faz a leitura do vernier com o traço coincidente. Então aqui, por exemplo, nesse esquema aqui de baixo, vamos fazer essa leitura aqui. O esquema fala que o 18º traço é coincidente. A nossa leitura principal, então, é o primeiro tracinho anterior ao zero. 51, 52, 53 graus. Ok? Agora, vamos para o vernier. O nosso vernier ele tem 60 divisões. E o nosso VA é igual a 1 grau, porque entre 60 e 50 temos 10 divisões. Então, 1 grau
dividido por 60 é igual a... Ó, e vale lembrar também que 1 grau é 60 minutos, né? Então, eu tenho 60 minutos dividido por 60 divisões. Ou seja, a minha precisão do vernier é de 1 minuto. A leitura no limbo foi 53 graus, né? O vernier coincidiu o 18º traço. Então, eu pego 18 traços e multiplico pelo meu PN, que é a minha precisão do vernier. Então, eu tenho 18 minutos. A minha leitura vai ser a leitura maior mais a leitura menor. 53 graus e 18 minutos. Ok? Aí, para vocês fazerem, né, eu vou deixar esses exercícios só. Do esquema 2, que o 21º traço é coincidente. O esquema 3 com o 14º coincidente. E aqui era como a gente fazia na aula quando a gente tem as aulas presenciais. A gente utiliza o Teodolito de Vasconcelos, uma baliza, um fio de pluma, uma caderneta de campo e os piquetes. A prática nada mais era do que os alunos eles mediam os ângulos internos de um triângulo e no final essa somatória tinha que dar próximo a 180 graus. Era exatamente isso que a gente fazia. Mas como a gente não tem condições de fazer essa prática presencialmente, fica para vocês como exercício apenas fazerem essa leitura do vernier aqui. E essa é a nossa prática de hoje e eu espero encontrar vocês na nossa próxima videoaula.